Em resumo, voltando ao início do que eu falei, eu acho que a grande lição que nós podemos tirar da experiência brasileira é de que, de todas as mudanças, de todas as reformas que são importantes, mas que nós olhamos nos últimos anos, aquilo que deu mais resultado, quer dizer, é exatamente a estabilização monetária, estabilização fiscal e, em consequência, a estabilização dos mercados de câmbio. Quer dizer, o país, na medida em que o país hoje ele tem condições de oferecer previsibilidade, né, porque é o básico, né, o governo tem que oferecer previsibilidade aos seus cidadãos, seja em outras áreas, direitos humanos, etc., mas também na área de proteção pessoal, mas também na área econômica. Então, no momento em que eu tenho uma certa tranquilidade de tomar dinheiro emprestado e investir ou comprar um apartamento, um automóvel, etc., certamente as condições da economia de crescer são muito maiores. Basicamente, é isso que eu queria trazer essa mensagem para vocês, no seguinte aspecto: é a desideologização do debate econômico, né? Que eu acredito que está muito em linha com o que vocês discutem aqui há muitos anos, né? A busca da liberdade econômica, a busca de se exatamente poder ter a racionalidade no processo. E basicamente, esta digamos, a grande mensagem que eu gostaria de trazer. Fora isso, além disso, dizer que realmente o Brasil está mostrando que tem condições, sim, de se inserir no mercado global e não temer. E, portanto, o país pode se abrir cada vez mais, pode ir buscar a competição externa e interna. Muito obrigado. Bem, nós temos um espaço agora para algumas perguntas que chegaram da plateia. E o doutor Henrique Meirelles vai estar recebendo as perguntas e ele mesmo vai lê-las e respondê-las. A primeira pergunta do senhor Felipe Spett, da ONU, é: até que ponto o movimento de valorização do real é uma influência reflexo do crescimento econômico robusto brasileiro ou um ajuste do déficit internacional americano? Eu acho que tem essas duas coisas, né, e mais uma terceira. Vou começar com a terceira. Não há dúvida de que o real estava desvalorizado no início deste processo. Então, uma parte dessa valorização é a estabilização da economia brasileira. O aumento dos investimentos, o investimento estrangeiro direto, 50 bilhões de dólares por ano, os saldos comerciais, o movimento das commodities é o dado da maior importância. O crescimento da economia brasileira, ela, na realidade, de um lado, aumenta a confiança, aumenta o investimento, etc., e, portanto, trabalha no sentido da valorização. Por outro lado, aumenta as importações, funciona um pouco na outra direção. Em relação ao déficit americano, certamente, porque o déficit americano está gerando uma desvalorização do dólar, que desvaloriza contra várias moedas, inclusive contra o real. Basicamente, qual a importância e o que predominantemente falta ao Brasil para obter o investment grade? É uma pergunta do Ed Lourdes Girardi, da AACC by Brasil. Uma das coisas que eu aprendi a fazer na minha vida profissional é o seguinte: não tento prever e explicar muito a agência de rating. Eu tenho a seguinte teoria: nós fazemos o nosso trabalho, eles fazem o deles, tá certo? E o melhor que nós podemos fazer é fazer bem o nosso trabalho. E deixa lá as agências de rating fazer o seu, porque, inclusive, eles também têm os seus problemas, né? Haja visto o subprime, né? Então, os agentes de rating têm lá toda a sua abordagem de maior ou menor conservadorismo, etc. Eu acho que o Brasil
já está sendo precificado os papéis brasileiros numa linha de se aproximar do investment grade. Então, eu acredito que, a se continuar com uma política econômica equilibrada no Brasil, etc., que é a minha previsão, eu acho que o investment grade é uma questão de tempo. Pergunta do André Zílio, da Geração Futuro, corretora de valores. O senhor acha que a autonomia do Banco Central está em risco? Eu acho que não. Agora, evidentemente que não me compete decidir isso, compete decidir as minhas ações autônomas. Quer dizer, o Banco Central, essa pergunta é uma pergunta que é recorrente, evidentemente, eu a ouço por 5 anos, por uma razão muito simples. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo hoje que não tem um Banco Central autônomo por lei. A autonomia do Banco Central é concedida pelo presidente da República. Então, cabe-se sempre essa pergunta. Não é? Mas, de qualquer maneira, o ponto objetivo, o Banco Central do Brasil funciona de uma forma absolutamente autônoma e que é o que está em linha com os bancos centrais hoje, na grande maioria dos países do mundo. Olhando sua apresentação, a Marta, olhando a sua apresentação e seus números, tudo parece muito bem, obrigado, no setor econômico. O que falta, então? Bom, eu acredito que isso foi objeto do debate anterior, né? Então, eu não vou voltar aqui a algo que você já deve ter concluído aí e analisado em muita profundidade. E, do ponto de vista de Banco Central, olhando à primeira vista, uma coisa assim que salta aos olhos, evidentemente, é a questão da infraestrutura física e humana, capital, né, e humano. Eu acho que nós temos que olhar com muita seriedade essa questão da educação, da disponibilidade de mão de obra treinada, para continuar a crescer. Eu me lembro quando eu estava fazendo um curso no exterior, há mais de 20 anos, e participando lá de um debate, uns estudos, eu, na época, entrei em contato com alguns estudos sobre alguns programas da China, de educação nos Estados Unidos, e naquela época, há mais de 20 anos, a China tinha mais de 10 mil estudantes universitários de pós-graduação em universidades de primeira linha só nos Estados Unidos. E nós sabemos que a China teve como grande ênfase o ensino básico. Né? Então, é importante, eu gostaria apenas de mencionar isso, sem falar na questão da infraestrutura. Mas, como eu disse, houve uma análise aqui extremamente abrangente já, portanto, eu não vou entrar mais no assunto. O Jonatas pergunta o que você acha sobre o dólar. Continuará em queda? Bom, essa é uma pergunta de $1 bilhão. Né? Eu acho que os maiores operadores do mundo estão... aliás, eu vou contar aqui uma história interessante. Né? Na primeira reunião que eu fui de presidente do Banco Central na Basileia, teve um jantar, e depois do jantar, durante o jantar, no final, né, um presidente do Banco Central muito reputado, muito conhecido na época, ele fez uma pergunta aos demais, dizendo qual é a função dos mercados de câmbio. Opa! Todo mundo teorizou. A função dos mercados de câmbio é corrigir os desequilíbrios, etc. Quando chegou nele, ele falou, a função dos mercados de câmbio, em minha opinião, é manter os banqueiros centrais e os economistas em geral humildes, que é muito difícil prever. Né? O aumento na geração de empregos é altamente positivo, ao mesmo tempo sabemos que a grande maioria dos empregos criados são de salário mínimo, ou seja, pontos de trabalho de baixa qualificação. O senhor não acha isso preocupante? Uma pergunta do Glauco Nunes, da CEO lá Tintec e vice-presidente da Federação. Eu acho que o
crescimento de emprego, a criação de emprego, ela é positiva em qualquer circunstância, né? E é normal que, em períodos como a fase atual da economia brasileira, empregos de baixa qualificação sejam criados em maior número, e é importante, inclusive, para o emprego da mão de obra não qualificada.